Boa noite, estamos aqui mais um dia, mais um episódio do nosso Pode Crer. Hoje nós estamos com a Ana Cláudia, vou deixar ela mesmo se apresentar, mas antes disso eu vou dar um presentinho para ela, que nós sempre damos, né, como de praxe. E ela vai se apresentar e já vai abrir o presente. E é isso. Nossa, muito obrigada, não estava nem esperando o presente, muito obrigada mesmo, pode crer. Olha aí que lindo! Gente, eu sou apaixonada por caneca, de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Deus abençoe. Não, vai ser com certeza usada frequentemente, valeu mesmo. E tu pode então te apresentar, falar um pouquinho de ti, né? Nome, profissão, filhos, casada. Basicamente isso. Então, boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Ana Cláudia, tenho 34 anos, sou mãe de 2 filhos, do Enzo e da Joana, casada com o meu excelentíssimo esposo Paulo Cristiano, levita, e tô aqui, né, para fazer mais um Pode Crer junto com a Tainá, né, e quero também agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui falando Falando das coisas de Deus é sempre bom, né? Falar de Deus é sempre bom. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco da palavra de Deus e eu estou muito feliz, muito contente mesmo. Muito obrigada. Então, a Ana trouxe um devocional bem pequeno para nós poder introduzir um assunto legal, né? Ela vai falar o devocional dela ali e logo nós vamos partir para o assunto, um pouco de testemunho, um pouco de bate-papo e assim a gente vai levar essa conversa hoje. Então tá. Bom, quando o Pode Crer me chamou, né, para essa conversa, para esse bate-papo, eu logo fiquei ansiosa, ao mesmo tempo nervosa, né, pensando no que eu iria trazer nessa noite, né. E eu trouxe para introduzir aqui na palavra, nesse bate-papo de hoje, João 3. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. João 3, verso 3, que vai dizer assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse breve testemunho que eu trouxe, através desse devocional, eu quero trazer o meu testemunho, porque eu jamais teria a chance de ver o reino dos céus, ver o reino de Deus, né, se eu não passasse por tudo que eu passei. Então eu tive que aceitar, eu tive que escolher também. Então foi tudo através de uma escolha, tudo através de uma decisão que eu tomei da minha vida para que eu conseguisse ter a oportunidade de ver o reino dos céus, né. Então, assim como diz na palavra ali, né, que Jesus disse que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, eu tomei essa decisão, né, de nascer de novo. E muitas vezes a gente pensa, como assim nascer de novo, né? Como assim? Se eu já sou nascida, se eu já vim ao mundo, como assim nascer de novo? E mesmo depois de mais velhos, né, mesmo depois da fase adulta, que quando eu conheci Jesus, eu já fazem 8 anos, então eu já tinha mais de 30 anos, né? Eu já tinha mais de 25 anos, desculpa. Então, assim, não precisa ser criança pra gente nascer de novo. A gente pode renascer no espírito, né? Então, eu precisei dessa oportunidade e eu glorifico a Deus por ter essa oportunidade aí de ter nascido de novo. Então, para o pessoal entender melhor assim, o que era nascer de novo. Como que tu conheceu Jesus? Tu acha que foi através da necessidade, assim, eu preciso de algo a mais na minha vida? Ou tu acha que tu simplesmente decidiu? Assim, foi pelo amor? Ou pensei, não, hoje eu estou passando por tal coisa, eu preciso. E como que era antes, assim? Antes de tu conhecer. A gente quer saber como tu chegou até ele. Aí depois a gente fala sobre o que ele fez. Então, é um pouco até meio cômico, né? Eu falar sobre o meu testemunho, porque foi através de um tio meu que eu conheci Jesus. Meu tio, o Arlindo, ele mora em Santa Catarina
E ele veio um belo dia e começou a falar de Jesus. Ele era recentemente também convertido. E ele começou a falar de Jesus para nós. E eu, não conhecendo nem a palavra, não conhecia nada sobre Jesus. E ele começou a falar sobre um testemunho. Então, por isso que eu achei muito importante eu trazer o meu testemunho aqui hoje. Porque através do testemunho dele eu fui convertida. E ele começou a falar o testemunho dele, disse que ele não acreditava e que um belo dia Jesus se apresentou para ele. Ele colocou Jesus à prova. E um belo dia eu estava na minha casa, né, passando dificuldades financeiras. E, para quem não sabe, né, eu tenho uma estética própria. E, bom, estava muito fraco o movimento, tava terrível mesmo. E o meu esposo, ele tinha um caminhão. E esse caminhão, ele simplesmente quebrou o motor, digamos assim, um mês atrás desse fato ocorrido. Então, quebrou o motor do caminhão, nós gastamos ali em torno de uns R$8.000, que não tínhamos, e a gente deu um jeito, enfim. E foi onde tudo começou. Movimento fraquíssimo, não tinha muito cliente, e o Enzo era pequeno, né? O Enzo é o meu filho maior, tem 9 anos hoje. Ele era pequeno e eu disse, bom, já que o Cristiano foi tentar fazer o caminhão funcionar, porque já estava tudo certo, tinha motor, o motor estava zerado, nós gastamos no caminhão, gastamos tudo que tínhamos e o que não tínhamos, tudo certo. Tá, vou fazer frete, né? Ele também estava fraco o movimento dele, e ele disse, bom, vou pro ponto para tentar fazer alguma coisa de dinheiro hoje. E eu, tudo bem, então tá. Eu também vou lá para a estética, vou abrir a estética, não tenho cliente mesmo agendado, mas eu vou tentar abrir a estética para ver se rola alguma coisa, né? E ele foi pegar e fazer funcionar o caminhão para poder sair, e o caminhão não funcionou. Simplesmente tentava bater chave e nada, Daí eu disse, e ele entrou dentro de casa, nossa, pensa, tava irado. Sim. O pior é que quando uma coisa der errado, tu vê que é uma sequência, né? Sim. É uma, é duas, é três, até tu descabelar. Bom, ele tava irado. Gente, pensa numa pessoa irada, ele tava irado. Daí eu disse assim, bom, se ele não vai trabalhar porque o caminhão não funcionou, imagina, o caminhão tudo certo, zerado, motor zerinho, bateria tudo ok, tudo certo. Se ele não vai trabalhar, então eu vou ter que fazer render de alguma forma, né? Peguei o Enzo pequenininho e eu, quer saber, vou pro salão para abrir as portas pelo menos, alguma coisa vai acontecer. Não conhecendo Jesus. E aí, tava lá no solzinho com o Enzo e pá, me deu um estralo, lembrei do testemunho do meu tio. Ele disse que colocou Jesus à prova e aconteceu para ele. Então vamos ver qual é que é desse Deus aí. Misericórdia, hoje entendendo a palavra de Deus, né? Mas sei lá qual é a estratégia de Deus sobre isso, né? E aí, eu liguei pro Cristiano e disse assim, Cristiano, vai lá agora no caminhão, lá na frente, e faz ele funcionar, que ele vai funcionar. E o Cristiano, tu tá até brincando com a minha cara, como é que tá fazendo ir lá, se eu acabei de vir de lá e eu te disse que não tava funcionando, que não sei o que, aquela coisa toda. Daí eu disse, vai lá na frente, fica comigo no telefone e faz esse caminhão, vira a chave que ele vai funcionar. Daí ele disse, tá, tô indo lá. Sabe, naquela marra assim, vai fazer eu ir lá de novo. Tu foi corajosa. E ele foi lá no caminhão, bateu chave. E eu aqui, ó, com o telefone, né, na escuta. Ele indo lá na frente, abrindo a porta do caminhão, foi pra bater chave. E eu falando com Deus. Deus, no meu pensamento. No meu pensamento, gente, assim, ó, pensa. Eu disse, Deus, se tu realmente existe, tu faz esse caminhão funcionar agora. Se esse caminhão funcionar de primeira, eu vou te procurar em qualquer igreja para te agradecer. Olha como eu fui audaciosa com Deus. Misericórdia, sim, Senhor. Mas eu fui audaciosa pelo fato de eu simplesmente dizer que eu ia só para agradecer. Sim. Porque, gente, eu sempre dizia que eu não seria crente. Crente? Eu? Bem capaz. E o meu marido, né, sempre disse assim, não, um dia eu vou ser crente. 2 vezes ele falou isso e eu disse assim, ó, se tu for crente, eu me separo de ti. Sério que eu falava isso. E aí, nesse dia eu falei pra ele, e ele foi lá, bateu chave. Acredite vocês ou não, se vocês quiserem ou não acreditar, o caminhão funcionou de primeira. E eu disse, caraca, e agora?
Deus existe mesmo, esse Deus que meu tio falou, que foi para ele, também é para mim. Então, amém, né? Vamos lá, eu vou, vai fazer fluir, entendeu? Aí procurei pessoas na minha família não tinha ninguém que fosse evangélico, não tinha ninguém que era crente, a não ser esse meu tio que lá de Santa Catarina que conhecia, né? Enfim, aí foi isso, né? Foi dessa forma que eu conheci Jesus, que foi através do meu tio. Depois ele me mandou um número de amigos dele, um casal de amigos dele, a Valéria e o Gelson. E através deles que a gente conheceu a congregação que nós estamos hoje, e estamos aí até hoje na congregação Mir Viviamão. Que nem tu falou ali, que quando tu botou à prova, eu acredito que já era uma estratégia, né? De Deus para te chegar, porque senão tu não chegaria, né? Exatamente. E a gente fica pensando, quando que eu chegaria? Quando eu estivesse mal? Na verdade, sim, né? Na verdade, sim. Tu tava ali naquele momento de desespero. Eu acredito que Deus pensou, não, ali que eu vou pegar ela e vai dar certo, sabe? E a intenção de só ir, todo mundo já teve, né? Sim. Mas não adianta quando a gente tem o chamado, né? E quando tu foi indo, assim, no primeiro momento, o que tu pensou? Tu chegou lá e, eu só vou agradecer e tô indo embora, e logo tu sentiu algo a mais? Então, quando eu fui no primeiro culto, né? Nossa, eu chorei demais. Eu chorei muito, muito, muito. Eu chorei. E era um menino que tocava, né? O Eric. E eu lembro que ele tocava só o violãozinho, não tinha nenhuma bateria completa, assim, uma banda completa, que eu quero dizer. Era só o violão e a voz dele. E eu lembro que ele tocando, assim, aquele violão, e aquela voz dele foi, sabe, entrando na minha alma, assim, sabe, foi me envolvendo de uma maneira que eu nunca imaginei ser envolvida. E aquilo ali foi me enchendo, sabe, das coisas de Deus. Eu acredito que tenha sido muito o Espírito Santo de Deus, sabe, que me envolveu naquele momento. Então, eu chorava muito. E olha que o que eu disse pra vocês que é cômico, assim, porque eu era muito incrédula, sabe? Em algumas coisas. Eu era muito desconfiada. Essa é a palavra certa. Eu era muito desconfiada. E então eu disse assim, bom, se eu chorei no primeiro culto, eu quero ver o que mais tem para me oferecer essa igreja, né? Eu pensei assim. Aí tinha culto na Salomé, né? Nas quartas-feiras, tinha culto na Vila Elza nas quintas, e tinha culto lá na Ilha da Pintada, lá na Ilha dos Marinheiros, na sexta-feira. E eu disse, eu acho que esse trem é bom, né? Eu pensei. E aí eu fui na quarta, que foi a minha primeira vez, fui na quinta, fui na sexta. E os 3 dias eu fui assim, eu acredito que quando a gente vai numa igreja, quando a gente vai num culto, vai de coração aberto para tu receber, eu acredito que sim, daí Deus te preenche aquele vazio, sabe? E ali a gente nunca mais deixou de ir. E é muito importante, né, salientar também que quando eu falei pro Cristiano, né, ele virou a chave do caminhão e ele disse, o que tu fez? Daí eu disse assim, olha, eu não sou mecânica, não fiz nada, eu só falei com Deus e o caminhão funciona de primeira. Eu tô indo num culto para agradecer ele, tu quer ir comigo? E ele disse, tá, vamos. Tipo, sem entender absolutamente nada, né? Então, a partir disso daí, nós dois entramos junto e estamos juntos até hoje ali na congregação. Então, isso já foi uma bênção, né? Eu acredito que Deus já agiu de estratégia mesmo para pegar os dois juntos, né? Então, foi bênção. E tu falou que tinha um salão, né? Teve algum momento que tu não tinha cliente, pensava em fazer outras coisas, e hoje, né, sendo cliente tua também, tu nunca tem horário para atender, né? E como que tu agiu assim? Como que foi esse teu processo? Porque todo mundo quando vê assim, meu Deus, ela não tem horário, assim, mas teve um momento em que não era assim, né? Como que tu esperou esse processo? Mais pro lado do empreendedorismo agora falando. Sim, eu amo falar sobre isso, porque como que eu posso dizer? Eu sempre digo assim que todo o meu trabalho foi de Deus. Foi Ele quem me deu. E eu creio muito nisso, porque até eu não ter decidido o que exatamente eu queria, Ele não me abençoava, sabe? Então,
teve um dia que eu nunca esqueço que... Às vezes a gente se pergunta assim, tá, mas como que Deus fala, né? Como que Deus fala com a pessoa? Como que a gente tem essas dúvidas assim, né? E eu creio que quando Deus fala comigo, é aquela frase que tu nunca mais esquece, sabe? É aquelas palavras que ficam gravadas na tua memória, assim, que tu nunca mais esquece. Então, pra mim, isso é Deus falando comigo. E um belo dia eu estava procurando emprego já. Eu disse, não, Senhor, não aguento mais. Eu não vou mais trabalhar com estética porque não está rendendo e eu vou procurar serviço fora. Mas Deus nunca me abençoou com... Olha, o que eu larguei de currículo, nunca Deus me abençoou com nenhum emprego fixo de carteira assinada. E eu disse assim para Deus, Senhor, se tu não me abençoa com um trabalho fixo, o que eu vou fazer da vida? Se for para eu trabalhar fora, então tu me dá um sinal. Se for para eu ficar no salão, então, tu me dá um sinal também. Aí tu já estava, então? Já conhecia? Estava congregando, já estava congregando. Inclusive, já era até batizada. Então, eu já tinha uma intimidade a mais com Deus. Estava passando pelo processo. Já estava passando pelo processo. E aí, Deus me disse exatamente essas palavras. Honra o que eu te dei. Honra o que eu te dei. E quando ele falou isso, foi diretamente no meu coração. Eu disse... Como eu sou injusta. Como eu sou injusta. Deus só está dizendo para mim honrar o que Ele me deu. E se Ele me deu, eu preciso dar valor para aquilo que Ele me deu. Então, a estética começou ali, sabe? Eu acredito que foi a partir desse momento, assim, que começou. E eu disse, bom, olhei para toda a estética em volta, assim, olhei para minha volta. É isso que eu tenho para trabalhar, então é isso que a gente vai fazer funcionar. Tipo assim, tinha um sofazinho velho, tinha, sabe? Era tudo muito humilde, mas era com muito amor que eu tinha aquilo dali. Que foi sacrifício? Foi, mas foi com amor. Então eu acredito que Deus, Ele precisava que eu visse dessa forma, para que Ele viesse me abençoar. Sim. E aí tudo começou, daí eu comecei a dar valor para o que Deus me deu e começou a fluir, e Deus começou a me mandar cliente, e eu comecei a trabalhar com amor, sabe? Então, eu acredito que se na Bíblia diz que Deus é amor, Ele é amor. Ele é amor, então eu precisava fazer aquilo com amor. E foi assim, começou as coisas a fluírem e depois eu saí daquele espaço, fui para outro espaço e começou a aumentar cliente. E as clientes, tudo para onde eu ia, graças a Deus, sempre elas foram atrás de mim, né? Então, eu só fui somando clientes através disso. Então, eu creio que eu não estaria... com a minha agenda lotada hoje, eu não estaria sem horários, eu não estaria com bastante clientes, uma carteira com bastante clientes, eu não estaria se não fosse por Deus. Então eu glorifico muito a Deus por causa disso, sabe? Porque eu tenho certeza, as pessoas podem até dizer assim, Ana, mas o teu trabalho é muito bom, porque tu te dedica, por isso que tu conseguiu, foi por isso que tu almejou isso, por isso que tu conseguiu estar onde tu está. Eu não digo isso, sabe? Eu digo que eu não sou tão boa quanto o que Deus me deu, sabe? Eu não sou tão boa se não fosse Deus que tivesse me abençoado, se não fosse Deus que abençoasse. Inclusive, é bom também salientar que cada vez que eu ofertava na igreja, né? Eu ia lá e dizia, Senhor, abençoa as minhas mãos. Era só isso que eu pedia, assim, Senhor, abençoa as minhas mãos para que eu viesse fazer algo melhor para as minhas clientes, para que eu pudesse prosperar, sabe? E aí, não pensa que foi assim, no estralar de dedos, que eu comecei a prosperar. Nossa, passei por muita dificuldade ainda depois disso, passei por dificuldade, os clientes não vieram de hoje para amanhã. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou entrar para a igreja e vou enriquecer. Eu vou entrar para a igreja e eu vou prosperar. Não é assim. Não é assim que funciona, sabe? Eu acho que tudo tem um processo e a gente precisa passar por esse processo. E eu passei pelo processo, chorei muito. Foram noites de muito desespero, sim, foi de dificuldade, mas glória a Deus que a gente está aí hoje. Eu persisti, né? E estamos aí hoje para glorificar a Deus aí e dizer o quanto Ele é bom na nossa vida. Eu acredito muito quando as pessoas falam em processos, né? Eu não sei, eu tava falando esses tempos com alguém que falou assim, meu Deus, mas daí se eu me converter eu vou ter que passar pelo processo. Falei, tu vai, mas o processo ele vai ter um fim, entendeu? E eu sempre falo, né? Eu não conheço ninguém na Bíblia que esperou e não recebeu o melhor de Deus, né? É verdade.
que ele sempre tem o melhor e se renova todos os dias, né? E falando assim, daí tu se converteu, né? Uma pergunta já meio... Tu se converteu ali, começou a congregar. Qual foi as tuas experiências, assim, quando tu começou, assim? Como tu te achou? O que tu acha que é o teu chamado hoje? E tu mudou o chamado ou tu sempre permaneceu na mesma coisa? Vamos falar mais dessa área agora. Então... não, eu não mudei o chamado. Logo que nós entramos, né, para a igreja, nós começamos a congregar e a gente decidiu que era aquilo que a gente queria para nós. Eu, né, na verdade, pensando no meu eu. Mas eu conseguia ver que no Cristiano também ele tinha isso, sabe? Ele queria também aquilo para ele. E no primeiro mês teve a Santa Ceia e o pastor, ele tem o costume de perguntar, né? Alguém mais, né, que não seja batizado, que não é batizado, que queira ceiar junto conosco, que tem o pensamento aí de se batizar e tal. E ele falou 2 vezes. Naquele momento, assim, eu disse, mas é isso que eu quero pra minha vida. É isso. Eu comecei a ver lógica, sabe? Eu comecei a ver as coisas de Deus sendo coisas lógicas. Então, como que eu posso deixar de congregar nessa igreja? Como que eu posso deixar de vir nessa igreja se eu tô vendo o óbvio? Se eu tô vendo o lógico, entendeu? Tudo que ele tá me dizendo aqui, tudo que ele tá pregando, tudo que os pastores iam lá para pregar e falar da palavra de Deus, tava sendo óbvio, tava sendo muito claro, sabe? Coisas que eu nunca tinha ouvido em outra religião. Então, eu decidi naquele momento pra mim, se é isso que eu quero pra minha vida, então eu já vou me batizar, é isso que eu quero e ponto, sabe? Então naquele momento eu tomei a decisão, eu ceiei, né? E logo depois a gente já marcou o batismo e eu me batizei nas águas, né? E aí é que entra, né, o nosso devocional de hoje aqui, que mesmo depois de velho, né, depois de, né, passar pelo processo de criança, adolescente, né, eu já tinha lá meus 20 e poucos anos, e que eu decidi, né, mergulhar nas águas lá e ser batizada por Deus. Tá, ficou uma coisinha para trás. Eu digo hoje o que tu participa no ministério. Quando tu chegou, vamos usar o exemplo assim. Eu canto, mas quando eu cheguei, eu apenas dirigia o culto, mas eu sabia que eu queria cantar. Tu tem alguma coisa assim ou não? Então, sim, desde o princípio, assim, profetizaram na minha vida que eu iria pastorear. Né? Uhum. E não foi 2 pessoas, foram mais, né? No mínimo umas 5 pessoas já profetizaram na minha vida que eu seria mãe de multidões, né? E isso eu preciso confessar que não é fácil tu, né, administrar isso na tua mente. Não consegue enxergar, né? Não consegue, porque tipo, pastorear, como assim, né? Eu recém tô chegando e ser pastor ou pastora, isso não deve ser fácil, né? Então, eu dirijo o culto hoje, eu participo da intercessão da igreja, sabe? Mas ainda eu me vejo lá, mas ainda tá um pouquinho distante, porque eu ainda tenho um pouco de receio sobre o pastoreio, né? Então, sim. É isso. Amém. Eu acho que todo mundo, né? Esses tempos falaram também pra nós, falaram com o Mike, e ele, eu não, sabe? Já queria não receber. E é sempre pra nós, é difícil nós enxergar o que Deus quer fazer, sabe? A gente fica pensando, como que eu vou chegar nesse ponto? Mas eu tenho a certeza que ele vai te colocar, se ele prometeu, né? Amém. Então a gente tem que esperar tudo vai se cumprir, né? Amém. E enquanto não se cumpre, a gente vai... outra coisa que a gente queria falar também. Agora vamos falar. A gente falou só de coisa boa. Agora a gente vai falar um pouquinho de coisa assim que não é tão bom. Mas tudo faz parte da nossa vida. A nossa vida o tempo todo ela é o alto e o baixo. O alto e o baixo. Todos os momentos. Desde quando a gente nasce. Eu estava até falando isso hoje. Ali quando a gente nasce, a gente espera os 9 meses, depois a gente engatinha, depois a gente começa. E isso é quando a gente é adulto em tudo que a gente for fazer. Se a gente for abrir um negócio, a gente vai nascer, a gente vai engatinhar, a gente vai caminhar, depois... E eu digo pra ti assim, quando que na caminhada tu pensou assim, olha, eu acho que eu vou parar, sabe? Parou. Se não parou,
pensou em parar? Um momento assim que tu pensou que não queria mais e Jesus veio e te mostrou o que queria. Tu entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Sim, sim. Eu creio, né, que não só eu, mas acredito também que todos nós um dia já pensamos em parar. Porque quando imagina, eu não conhecia Jesus, fui conhecer Jesus aos meus 20 e poucos anos. Então, antes de conhecer Jesus, eu participava de festas, de beberagem, de danceterias. Eu participava de grupos de amigos que faziam isso normalmente, então eu fazia também. Não que, digamos assim, a pessoa que não conhece Jesus vai entrar para a igreja, ela não possa fazer isso. Pode. Até assim como eu fui instruída, eu também quero falar aqui porque, na verdade, as pessoas têm muito medo, sabe? Assim como eu também tinha. De primeiro momento, tu pensa assim... eu não vou entrar para a igreja porque eu já tenho que ou usar saia, ou eu vou ter que largar a bebida, eu vou ter que largar, enfim, N coisas, o cigarro, eu vou ter que parar de dançar, enfim. Então, lá atrás, eu tive uma vida assim. Quando eu conheci Jesus, foi tudo maravilhoso, né? No início, depois nós passamos pelo processo de dificuldade, passamos pelo vale, né? E depois a gente começou a desfrutar das coisas boas também. Sim. Então, eu tive tudo isso em Jesus. E teve algum momento na minha vida que eu disse, tá, mas e aquilo que ficou para trás, sabe? Sabe que bateu aquela curiosidadezinha, assim, aquela coisinha, mas que a gente sabe também que, infelizmente, tem o inimigo das nossas almas, né? Existe o inimigo. Então, existia alguém dizendo no meu ouvido, vai lá pra trás, vê como que tá lá atrás. Por que tu não quer mais voltar pra trás, sabe? Então, tinha alguma coisa que me dizia assim, tá, mas tu não tem curiosidade de olhar lá atrás? Se tu voltar pra trás, será que não vai continuar tudo a mesma coisa? Será que não vai continuar a mesma coisa que era? E sim, respondendo a tua pergunta, eu parei sim. Parei no ministério em setembro do ano passado, de 2022, e voltei em janeiro de 2023 correndo. Correndo porque eu necessitava de Jesus na minha vida. Em setembro, então parei setembro, outubro, novembro e dezembro. Foram, digamos que 4 meses da minha vida eu estava fora do ministério. Parei de fazer a obra de Deus. E em janeiro eu decidi que eu não queria mais não fazer a obra de Deus. Eu não queria mais participar das coisas do mundo. Eu queria continuar nas coisas de Deus, porque para mim não valeu mais a pena voltar para trás. Não valeu mais a pena aquela vida que eu tinha antes. E o que tu acha que faltou ali? Porque veio do mundo, voltou para ver o que tinha ficado lá, né? Porque, sim, dá essa... Será que eu não perdi nada, né? Será que não tem alguma coisa me esperando lá melhor? A gente fica, né, nessa dúvida. E quando tu chegou, se deparou com isso, o primeiro momento, tudo ok, né? Tudo maravilhoso. E aí, como que tu sentiu, assim, aquela necessidade, assim? Eu lembrei agora de um meme, né? Fugindo um pouco para dar uma descontraída. Que, não sei se você já viu nos rios, a pessoa na festa, e ela, quando eu tô na festa, eu lembro que eu era da igreja, né? A pessoa murcha, assim, sabe? Já todo mundo dançando e a pessoa já fica assim, sabe? Quando que tu sentiu isso, assim? Não, eu vou ter que correr, eu vou ter que voltar e tentar recuperar o que era meu. Sim. Sim, foi exatamente assim. Mais ou menos assim. Sim, voltei, né? Assim como a gente não consegue esconder as coisas, né, de ninguém, a gente pode até esconder das pessoas, ou tentar esconder, né, mas de Deus a gente nunca consegue esconder nada, absolutamente nada. Então eu não tenho medo ou vergonha de falar que o que eu fiz, ou deixei de fazer, né, até porque eu estou debaixo de uma cobertura do pastor Alexandre, então eu creio que ele não sei se está me ouvindo agora ou se vai me ouvir, mas eu creio que a cobertura dele já me rege, sabe? Já me sustenta em Deus. Então, acredito que, assim, tá tudo certo hoje. Sim, quando eu saí, eu disse, bom, quero voltar, vamos ver qual é que vai ser. Vou voltar tudo. Vou voltar tudo. Eu bebi. Não bebi, assim, de dizer, ela ficou caindo de bêbada. Não, bebi, né? Tomei bebida alcoólica. A gente saiu para dançar, para danceterias.
participamos de reuniões de amigos que faziam as mesmas coisas. É que nem eu digo, né? Não que seja errado, mas que não convém. Não convém quando nós estamos fazendo algo da obra de Deus, né? Quando a gente está na igreja. Então, sim, eu fiz tudo isso. Também quero, né, salientar que não, tipo assim, as pessoas que estiverem ouvindo isso, para não pensar assim, viu, ó, ela já tá dizendo que isso é pecado. Não, por favor, eu não tô dizendo que isso é pecado. Vamos eu tentar quero recapitular, né? Quando a gente conhece, alguma coisa vai mudar para sempre dentro de ti. Exatamente. Mesmo que tu volte para trás. Acredito que foi isso que sentiu, né? Exatamente. Tu podia estar numa festa, mas tem um momento que o Espírito Santo vai bater ali, ó. Tu lembra daquilo que eu te prometi? Aí é isso que aconteceu no meme, né? Exatamente isso. Agora tu esclareceu pra mim. Então, tipo assim, foi exatamente isso que aconteceu. A gente festejou tudo. Porém, né, dentro desses 4 meses, logo que tu sai, tô livre, vou fazer o que eu quero, ninguém manda. Sabe, tá tudo certo, agora eu não preciso mais estar me cuidando, me controlando, aquela coisa toda. Porém, chegou um momento que começou aquele vazio novamente, sabe? Aquilo que a festa não cobria, que a bebida não cobria, que os amigos não cobriam. As coisas que nós fazíamos mundana, nada cobria a necessidade que eu tinha. E aí eu comecei a lembrar, sabe? Comecei a lembrar das coisas de Deus, o que Deus prometeu, o que o Espírito Santo já tinha falado pra mim no meu ouvido, sabe? Tudo aquilo. E eu disse, Senhor, por que eu parei? Aonde foi que eu parei, sabe? Então ali o Espírito Santo começou a promover algo dentro de mim que dissesse, não, tu precisa voltar. Tu precisa parar aqui agora e voltar aonde tu estava. Aonde tu estava fazendo, mesmo que tu tenha perdido esse tempo, mas tu tem que retomar, porque Deus também precisa de ti. Não é só tu que precisa dele. E eu creio também que Deus, ele precisa de nós, sabe? Assim como nós humanos, a gente precisa ganhar mais humanos para que venha se concretizar o que ele prometeu para nós, né? Então é isso. E aí começa a guerra, né? A guerra entre a carne e o espírito, a vontade a vergonha também, né? Tu passou, o que tu pensou? A vergonha, assim. Sim, a vergonha muito. Eu acho que é o pior. Muito, muito. De pensar assim, meu Deus, agora eu vou chegar lá. Tu não pensou em ir pra outro lugar? Pra outro ministério, de repente? Porque a gente pensa, como é que eu vou chegar lá agora? Com que cara, sabe? Sim, porque a vergonha toma conta mesmo. Toma conta mesmo. E como foi isso? Mas é que assim, ó, a vergonha até pode tomar conta, sabe? Mas quando tu entende da palavra de Deus e tu vê que mesmo tu tendo vergonha, tu entende que é o inimigo que te coloca ou te empurra dentro de ti uma vergonha, sabe? Sim. Então eu já tinha esse entendimento. Eu já tinha o entendimento que mesmo com vergonha, eu precisava botar uma mão, como é que se fala? Uma mão... Eu nunca sei os ditados, né? Nunca sei. Não. Eu também não sei. Eu tento, mas eu não sei. Com uma mão na frente e outra atrás. Agora sim, agora veio. Botei o rabinho entre as pernas, né? E voltei, porque eu sabia que era algo que o inimigo queria me afrontar, sabe? Queria dizer, e agora? Como é que tu vai voltar? Olha a vergonha, que vexame. Os irmãos da igreja todos te viram em redes sociais, tu bebendo, fazendo tal coisa. Mas eu sempre deixei tudo muito claro, sabe? Ou é 8 ou 80. Fui lá no meu pastor, eu não quero mais, eu não vou mais participar do ministério, eu, né, vou ser do mundo, E o pastor disse, eu te abençoo, então tá, vai lá. E eu Ele parei. já estava te esperando. Aí quando eu voltei, o pastor disse, foi necessário, Ana, foi necessário tu ter parado e ter visto o que Deus quer pra tua vida. Porque se tu não tivesse parado, tu nunca ia saber o que Deus queria pra ti. Tu não ia saber que não tinha nada lá, né? Porque Exatamente. tu falou que sentia alguma coisa assim, será que não ficou nada lá bom pra mim lá, sabe? Isso, e aí tu ia ficar com essa dúvida até hoje. Claro que ninguém quer voltar atrás, né? Mas todo mundo pensa. Pode ter certeza que todos um dia já pensaram nisso. Sim, com certeza. Né? Então, assim como eu pensei, tá. Aí o pastor disse, né, Ana, eu sabia que tu ia voltar. E glória a Deus por isso. Mas foi necessário essa tua parada, né? E agora tu tá de volta e eu creio que Deus vai te usar tremendamente. E tá sendo, sabe? Tá sendo bênção na minha vida, tá sendo aquele vazio que tava naqueles 4 meses, que no início daqueles 4 meses foi, maravilha! Daqui a pouco
terceiro mês ali já começou briga na minha família, né? Briga de relacionamento, casal, a minha família já estava sendo completamente destruída. Então, ali eu comecei a ver, gente, por que eu parei? Como assim? Que eu vou simplesmente abandonar Deus? Eu não posso. Então, aquele vazio tomou conta de mim e eu precisava encher aquilo do amor de Deus novamente. Então, foi aí que eu decidi voltar, né, para as coisas de Deus, assim, voltar para Jesus, para retomar o tempo perdido, né? E agora, para nós finalizar, porque a gente passou o tempo, a Ana estava com receio no começo de não conseguir falar nada. E para nós finalizar, quais as tuas expectativas futuras, né? O que tu pretende ainda em Deus? Claro que nem as promessas de Deus ainda vão se cumprir. Quais os passos que tu está dando, assim, que tu pensa em chegar nesse lugar que tu falou? Então, pra gente, quando a gente almeja, né, as coisas, ou tudo que a gente foca, expande, sabe? Então, se a gente foca nas coisas de Deus, se a gente foca naquilo que a gente quer muito, acontece. E eu creio que na Bíblia diz, né, que aonde tu colocares a planta dos teus pés, ali tu será abençoado. Então, precisa ser colocada a planta dos pés, tu precisa tomar a decisão. Então, eu tomei essa decisão de retomar as coisas e o tempo perdido com Deus e buscar mais, né, da palavra de Deus, buscar mais as coisas de Deus, e determinei isso para minha vida. Então, eu creio que não sei se pastoreio, tá? Não sei. Isso só Deus quem sabe, né? Foi uma promessa? Foi. Mas a gente não sabe, né? Quais os planos de Deus para a vida da gente. Mas eu creio que eu vou ser ainda muito usada, sabe? Por Deus e tô fazendo por onde? Buscando a palavra, orando, jejuando e intercedendo também sempre para que Deus venha me usar como um instrumento nas mãos dele, né? Porque a gente precisa ser exemplo. Não adianta eu ir lá, né, fazer o que eu fazia lá atrás no mundo, e dizer para o meu irmão que está passando por dificuldade, vai lá, faz. Quem vai me dar credibilidade, né, fazendo as coisas que Deus não se agrada? Então eu preciso avançar. Então, avançando nessa parte aí, buscando mais intimidade com Deus e alcançando esse ministério. Amém. Então é isso, né? Hoje quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Se tu quiser deixar alguma palavra de incentivo, alguma coisa que ficou no teu coração, ou tu pode simplesmente se despedir, o que tu achar melhor. Então tá. Eu me despeço hoje, né? Então, do Pode Crer, dizendo que para você que ainda tem, né, uma incerteza ou tá na dúvida de qualquer que seja financeiramente, seja espiritual, seja uma dúvida familiar, uma dúvida, seja qual for a tua dúvida, ora para Deus, peça para Ele te dar força e ânimo e vai em frente, persiste, não para, não desiste nunca das coisas de Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Então, fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês e tenham uma noite abençoada.